A verdade é que eu havia desconectado a minha mente e, no entanto, o tempo havia desaparecido e eu estava presente. E aquilo foi incrível. Eu experimentei os maiores sentimentos que um ser humano pode tê-lo. Eu queria amar todo mundo. Na verdade, eu estava amando todo mundo. Eu queria abraçar, eu queria beijar, eu queria abençoar, eu queria, sei lá, era uma alegria tão profunda que era incompreensível, imensurável, era um amor incondicional tão vasto. Você não tem ideia do que é um amor incondicional. Você sente algo tão profundo como se a tua vontade é querer pegar naquilo e transbordar na vida das pessoas, querer transbordar na vida de outras pessoas. E esse é o efeito do verdadeiro poder que existe dentro de nós. E nós não acessamos eles porque nós nos limitamos com os nossos pensamentos e a nossa mente. Os nossos pensamentos, eles estão voltados para o passado, porque a mente não funciona sem o tempo. Não existe pensamentos no agora. Eu quero que você entenda isso. Não existe pensamentos no agora. Porque quando você está no agora, você não está pensando, você não está questionando. Quando você está no agora, você está presente. E quando você está presente, você não precisa pensar, porque você faz as coisas de acordo com o momento. O principal segredo para manifestar aquilo que você quer, para se conectar com o campo das infinitas possibilidades e manifestar aquilo que você quer, a primeira coisa é eliminar as ilusões da mente, as ilusões do tempo. Quando você parar de usar a tua mente para voltar no futuro, no futuro para voltar no passado e visitar o futuro, quando você parar de visitar o passado e ir no futuro, você estará num estado de presença, você estará aqui no agora. O que você deve fazer é usar a energia do passado e do futuro e trazer ela por agora. E a única forma de você usar a energia do passado e trazer ela por agora é ressignificando as crenças, que é o processo de transformação de energia. Lembra que eu estava explicando? As energias, elas não se criam nem se destroem, elas se transformam. Quando nós pedimos a Deus que queríamos ter o controle de nós mesmos, que queríamos ser os donos de nós mesmos, Deus nos deu o poder de termos, Deus nos deu esse poder, essa autoridade de termos o poder sobre nós mesmos, sem a influência de Deus. E essa autoridade, esse poder veio com a mente. Antes no Éden, isso era feito automaticamente. Ou melhor, não existia a mente no Éden, porque não existia o tempo. No entanto, o ser humano não tinha esses pensamentos, esses sentimentos negativos. Só existia amor incondicional, porque nós estávamos conectados infinitamente com o divino que está dentro de nós. Mas quando nós desobedecemos a Deus, que isso na verdade foi simplesmente um símbolo, que o que significa é que o próprio homem revogou a autoridade sobre ele mesmo que estava na mão de Deus. E Deus deu o poder de nós termos, devolveu, né, o poder de termos o controle de nós mesmos, temos esse poder sobre nós mesmos. Podemos escolher se queremos ou não. E esse poder foi nos dado quando nós despertamos a mente. A mente trouxe o tempo e trouxe as energias negativas. As energias negativas, elas vieram para nos
dar acesso ao transcendental, aquilo que não é compreensível aos olhos do homem, ao infinito, a outra dimensão das infinitas possibilidades, onde você pode criar a tua realidade. E não existe explicação de como aquilo que você vai criar vai acontecer. Quando você tenta controlar, você atrapalha a manifestação, porque ela é surpreendente, ela vem de surpresa, ela não tem critérios próprios, não tem como você compreender aquilo porque não está na esfera humana. Quando você tenta compreender como isso vai acontecer, você cria uma barreira, porque aquilo não é da compreensão dos olhos humanos. No entanto, essa energia negativa que foi traga com a mente, ela não foi nos dada para nos destruir, é para que nós possamos pegar ela e ressignificar e criar, transformar. E quando nós transformamos uma energia negativa, nós transformamos ela em positiva. Você pode testar isso em sua casa. Se você se vê a pensar em alguma coisa negativa, vamos supor que você esteja pensando em alguém que te fez alguma coisa e você não perdoou ela. Quando você liberar o perdão naquele exato momento, quando você decidir dentro de ti, internamente falar, não, eu escolho perdoar essa pessoa, você vai sentir um liberar de energia dentro de você. Essa energia já existe lá. Essa energia já estava lá. E é exatamente aquela em que você não perdoava o seu irmão. Quando você não perdoava a pessoa que te fez mal, você tinha uma energia negativa enraizada nessa crença. Quando você decidiu perdoar essa pessoa, você criou uma nova crença, que é a ressignificação. Você deu um novo significado. E quando você dá um novo significado àquilo, a energia negativa que estava lá, ela se transforma em uma energia positiva. No entanto, essa transformação precisa ser frequente, até que a mente entenda que aquilo que aconteceu já não significa mais aquilo que você entendeu no momento que aconteceu, mas significa o novo entendimento que você está dando ele agora. Quando a mente entender aquilo, então a energia automaticamente se transforma para uma energia positiva. Esse é o processo de transformação de energia. E esse processo de transformação de energia é para que nós possamos ter o poder de nós mesmos. Porque quando nós transformamos a energia, nós saímos do inconsciente, ou melhor, nós saímos da mente para o consciente. Quando nós transformamos essa energia, nós nos conectamos com a infinita possibilidade. Nos conectamos à dimensão das infinitas possibilidades. E é nessa dimensão onde tudo acontece. Eu não sei se eu fiz você compreender, né? Não sei se você compreendeu. Eu quero reiterar, o tempo não é ruim. Mas quando você não usa ele de forma, ou quando você não usa ele, né, do jeito quando você não usa ele, né, do modo pelo qual ele foi feito para ser usado, então ele vai atrapalhar o teu modo de ser. Porque o tempo foi feito para criar. E quando você usa a mente para pensar no passado, você não está criando algo novo. Você está repetindo a criação daquilo que já aconteceu. Se você foi, por exemplo, abusada sexualmente e você passar a vida pensando naquele acontecimento, a possibilidade de que isso venha acontecer de novo é maior. Porque cada memória que você tem do passado, ela carrega uma carga emocional. E são as emoções que trazem a realidade. Quanto mais nós pensamos, nós sentimos. E quanto nós sentimos, nós pensamos. E esse ciclo repetitivo vai influenciar o que nós vivemos, os nossos resultados. No entanto, você não pode chamar de um resultado certo ou errado, porque não existe isso para a dimensão infinita.
todo momento nós estamos criando um futuro. A todo momento nós estamos criando um futuro. Porque a todo momento nós estamos conectados com a mente. E a mente, ela não existe sem ilusões. No entanto, você precisa saber qual tipo de ilusões, qual tipo de memórias e pensamentos você quer manter na tua mente. Você pode escolher manter pensamentos e ilusões de que você é uma pessoa rica, transbordante, só que tem um pequeno problema. A questão não é só pensar nisso, é que você precisa manifestar isso. E a única forma de você manifestar isso é você estar presente, aqui e agora. Você precisa criar a realidade dentro de ti, pensar naquilo que você quer ser e sentir aquilo como se já tivesse acontecido. Você tem que experimentar um estado de gratidão, amor, paz, tranquilidade, que são sentimentos em que nada te falta. Quando você experimenta esses tipos de emoções, você está simbolizando ao campo e à divina inteligência que nada te falta, que você tem tudo e você está sobre um estado de completude. No entanto, o universo, a inteligência infinita, a dimensão infinita, seja lá qual é o nome que você vai dar a isso, Deus vai entender que você tem aquilo. E no entanto, se você tem, Ele te dará mais. Por isso que quanto mais você pensar, sentir que você vive em falta, em escassez, mais falta e escassez você vai atrair. Porque o campus, a dimensão de infinitas possibilidades vai te dar mais daquilo que você já é. Aquilo que você já é. O processo de você manifestar aquilo que você quer não é você simplesmente pensando naquilo, mas é você vivendo como se já tivesse aquilo. Porque quando a infinita inteligência, quando a dimensão infinita entender que você já tem aquilo, Ele vai dar mais daquilo. Mas você consegue perceber que quando nós esperamos alguma coisa, significa que nós não temos ela? No entanto, quando nós esperamos alguma coisa, nosso sentimento não é de que já possuímos aquilo. O nosso sentimento é de falta, que ainda não temos e esperamos ter. E quando nós temos esse tipo de sentimento, dentro das infinitas possibilidades, ela entende que você ainda não tem o que você deseja. E o que ele vai fazer? Vai te dar mais daquilo que você tem. E o que você tem? É sentimento de falta. No entanto, você não terá aquilo enquanto você estiver sentindo aquilo. Enquanto você estiver sentindo falta de que você não tem um carro, você não vai tê-lo, porque o sentimento que você está experimentando agora não é de alguém que tem um carro. Você precisa começar a sentir como se já tivesse aquilo. Eu não sei se você está realmente compreendendo o que eu estou falando ou se o que eu estou falando está muito, sei lá. Mas é isso. Eu espero ter ajudado e, por favor, espero muito mesmo ter ajudado e, por favor, deixe nos comentários o que você achou. Eu quero saber qual é a tua opinião sobre isso. Então, eu gostaria de falar muito mais com vocês sobre isso, porque esse é um tema muito interessante e muitos de nós estamos vivendo oprimido, estamos vivendo muito distante daquilo que é o nosso verdadeiro potencial. E nós somos seres criadores, nós podemos criar qualquer coisa, nós podemos trazer à existência infinitas possibilidades, infinitas realidades. E isso não está acontecendo porque simplesmente nós não estamos
conectado com o nosso verdadeiro eu, porque nós estamos nos permitir ser influenciado pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações. Sabe, quando você não conhece a si mesmo, sabe, isso é muito doloroso, entende? Se você for, por exemplo, um rei, exemplo, vamos falar de Nabucodonosor, quando ficou louco por ter, né, subido o seu ego, de dizer que tudo que ele tinha era fruto da sua própria mão, ou seja, quando ele pecou contra Deus e Deus fez com que ele ficasse um tempo comendo os orvalhos da terra como um louco. Ele era um rei, só que ele estava em um estado de demência, ele não tinha consciência. E a falta dessa consciência fez com que ele não entendesse que ele na verdade era um rei. Sabe, quando você não conhece a tua verdadeira realidade, quando você não sabe quem tu és de verdade, você aceita tudo que você tem e tudo que te é dado. Você aceita tudo que vem até você porque você não se conhece. Quando você não se conhece, você se contenta em viver o pouco que você tem. Se você for um príncipe, você não saber que você é um príncipe, você vai se contentar em viver em uma casa de chapa. Se você for um rei e não saber que és um rei, você vai se contentar em viver em uma miséria. Você é muito mais do que isso. Essa metáfora vem para que você saiba que você precisa entender quem tu és de verdade. Tudo isso que você está vivendo, tudo isso que você chama de ser você, não é você de fato. Quando você entra dentro das infinitas possibilidades, quando você consegue desligar a tua mente e pular fora da ilusão do tempo, você passa para um estado de presença. Você está no aqui e no agora. E quando você está no aqui e no agora, você está sobre um estado de ser. E você está conectado com a dimensão infinita, a dimensão das infinitas possibilidades. E nesse estado você pode criar. Você pode criar a tua realidade. Você pode manifestar tudo aquilo que você quer. Não existe interferência. Quando você para de questionar, quando você para de tentar entender, você entra em um estado de manifestação. E a manifestação não é você manifestar aquilo que você quer. A manifestação é a percepção da realidade. Quando você eleva a tua percepção sobre a realidade, você entra em um estado de consciência máxima. E quando você entra em um estado de consciência, você sai fora do tempo. Você transcende o tempo. Você entra para onde o tempo não pode te acompanhar. Você vai para aquilo que veio antes do tempo. Aquilo que foi criado primeiro que o tempo. E é a consciência. O tempo não é ruim. O tempo, ele foi criado para nos dar o poder sobre nós mesmos. Sabe, quando Adão e Eva pecaram no Éden, nasceu a sua humanidade. Porque até lá eles eram seres imortais. E se eles eram seres imortais é porque eles estavam sobre quê? Sobre um estado divino permanente e infinito, eterno. Porque só o divino pode dar vida e vida com abundância.
A Bíblia fala, né, que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para que nós tenhamos vida e a vida com abundância. No entanto, quando Adão e Eva estavam no jardim, antes de comer a fruta, eles estavam sobre um estado divino. Eles estavam manifestando divino. E naqueles momentos eles eram eternos, porque não havia humanidade naquele momento. Mas quando eles comeram a fruta, aquilo foi um ato de renúncia. O comer a fruta, na verdade, foi simplesmente um ato de renúncia. E esse ato de renúncia significa que o homem estava dizendo a Deus que ele queria o controle sobre si mesmo, a autoridade sobre si mesmo. E Deus deu-lhe